Vai a primeira parte da conversa com o presidente da UNITA, Jonas Savimbi. Tem que trabalhar fortemente para a reconciliação nacional. Angola vive ainda uma fratura profunda, o que eu considero neste momento que temos um passivo muito grande, envolvido na igreja. E este passivo tende a ser aceito de formas a podermos um dia, quando for oportuno, debatermos este passivo. Eu fico muito preocupado quando escuto nos fóruns da igreja ou na casa que faz a lei, que é o parlamento, termos como matumbismo, matumbo, porque com certeza isso não cria a tal abertura, a tal boa disposição, mas torna a situação mais acirrada. E gostaríamos que fôssemos a entrar para a fase da reconciliação nacional, em paz, com maior calma, com maior disposição de aceitarmos que nos apontem os erros, mesmo os mais graves. E, doutor Jonas Savimbi, parte daquilo que pode ser a reconciliação dos angolanos depende daquilo que a UNITA vier a fazer, daquilo que o senhor vier a fazer. O senhor não fala, pelo menos a Voz da América, há muito tempo mesmo. As coisas mudaram substancialmente desde que o senhor falou a última vez. Hoje, que proposta concreta pode fazer a bem da reconciliação dos angolanos? Nós somos pelo diálogo e estamos de acordo que se organize e que se estruture este diálogo. Também eu queria que os angolanos não se esquecessem que podemos aproveitar a conjuntura internacional quando os americanos começam a pensar também que o diálogo é a via para a solução do conflito. Somos parte disto tudo. Nas últimas semanas, o governo respondeu de alguma forma que se passa em Angola com o lançamento do Fundo para a Paz e Reconciliação. O senhor tem as suas fontes, ouve as rádios, sabe o que está a passar. Está UNITA, está o senhor disposto a abraçar aquilo que o governo oferece neste Fundo de Reconciliação Nacional? Mas não, até porque o Filomeno Vieira Lopes respondeu dizendo que aquele fundo não era para a paz, que era o fundo para os rendidos e para os fugidos da fileira da UNITA. Não está ali a resposta. A resposta está na nossa própria história. Também quando falo do passivo pesado, está como é que fizemos os acordos, quais foram as garantias, é para não repetirmos o mesmo caminho. Eu suponho que o senhor tem reparado do lado do governo uma incidência na questão da validade do acordo, numa disponibilidade até para se conversar com a UNITA, se a UNITA se desarmar. Como é que o senhor toma todas essas afirmações? Com muita prudência, porque se formos penalizados pelas sanções internacionais até aqui, é porque se dizia que nós armamos-nos contra o protocolo. Mas a verdade hoje, o Angola Gate em Paris, 93, 94, o governo estava a comprar armas. Não era preciso o Angola Gate, porque os nossos representantes em Luanda nos diziam constantemente que o MPLA estava a comprar armas. Por isso, desarmar-se e apresentar-se, eu tenho tantos que têm se apresentado e não penso que a situação tenha mudado. Também do lado do governo ou do regime. Continuam a enviar indivíduos para capturarem, para matarem. Portanto, o que dizem de um lado, dizem pela ação prática. Em todo caso, o fundo pode ser o ponto de partida para um entendimento, não pode? Precisamos do dinheiro para darmos às populações cativas, que são capturadas todos os dias, e que se encontram nos municípios, nas comunas, que não têm condições nenhumas. Por que é que vão dar aos políticos e não dão às populações? Nós estamos com a mão estendida à caridade internacional. Bom, doutor Savimbi, será um caso um bocadinho para se ver eventualmente um bocadinho mais adiante, mas há outras questões concretas
que de alguma forma são abordadas na questão do fundo, que é a própria questão da reconciliação em si, a questão do desarmamento, a questão do diálogo e a questão da amnistia? Bom, esta amnistia está discutível, mesmo, nós estamos a seguir, mesmo os partidos políticos da oposição que se encontram em Luanda discordam com esse procedimento. O regime aceita uma abertura real e demos os passos para que a situação seja decantada, as pessoas possam participar. Senão, tem um fundo, tem um nome, mas nós não temos a paz. E o perigo é que não teremos a paz em Angola sem a UNITA, não teremos eleições em 2002. E, por exemplo, os americanos que agora pensam no diálogo podem ficar de uma forma ou outra decepcionados e abandonam a partida. Eu suponho que o Dr. Savimbi viu o ministro interior Dias dos Santos, mandou falar, digamos, de uma condição que seria um cessar-fogo unilateral da UNITA. O senhor alguma vez pensou nessa hipótese como um gesto de boa vontade? Bom, vejam como é que se pode fazer, porque hoje se decidir falar para si, para a Voz da América, é porque tenho uma relativa segurança, mas custou-me quase 2 anos. E por isso não temos acesso fácil, sem precauções, e também não seria vontade de reconciliação se o regime fosse a ditar como nós temos de proceder. Comecemos, falemos, restabeleçamos os contactos, porque não fomos nós que rompemos os contactos, foi o regime. Quando foram restabelecidos, mesmo com as Nações Unidas, foram elas que aplicaram as sanções. Nós estamos dispostos a retomar os contactos e começarmos outra vez a prever passos subsequentes. Eu pergunto, o Dr. Jonas Savimbi e a UNITA iniciaram alguma diligência com vista ao estabelecimento dos contactos com o governo? Sim, senhora, porque nós instruímos os nossos representantes no exterior, um momento dado, quando nós fomos surpreendidos pela proposta do embaixador Gambari, para que nós pudéssemos chegar também até o governo. O embaixador Gambari sabe que a direção da UNITA deu instruções para que não retomássemos só o contacto com as Nações Unidas, mas também com o próprio regime. Podemos ser críticos aqui e acolá, como toda a gente é crítica, mas como disse no princípio, nós temos um passivo muito grande. Os angolanos têm de ter coragem e vontade. Nós estamos dispostos a restabelecer esse contacto. Eu pergunto, para além da instrução que deu aos seus representantes no exterior, houve algum contacto com um terceiro governo, com uma terceira parte, com vista ao estabelecimento do diálogo com o governo de Angola? Eu quero esperar que agora o ambiente melhore. É por isso que não podemos falar contra tudo e contra todos. A opinião americana pode ajudar, a opinião europeia pode ajudar, a opinião africana pode ajudar. Há países africanos que estão em contato conosco, que aceitam a nossa posição e que estão dispostos a aproximar o regime com esta mensagem. Apenas têm encontrado receios porque acham que o regime não está preparado a falar conosco. Se der sinal que está, esses amigos vão nos passar o recado. Dr. Savimbi, todas as instituições e o governo que o senhor se referiu aqui, União Europeia, Nações Unidas, Comunidade Internacional, parecem estar de acordo num ponto. Qualquer que seja o caminho a seguir, a UNITA terá que se desarmar. E a UNITA tem que desarmar. E a UNITA tem parecido irredutível neste ponto. Não somos. Absolutamente. Entendamos, politicamente queremos fazer o quê? Mas isto passa por um diálogo. Fala-se do desarmamento. Mas vamos para onde? É por isso que nós temos que retomar o contato, o diálogo, a consideração
para que os angolanos se sintam à vontade na sua própria pátria. Eu não posso falar quando tenho mandado de captura. O governo disse que a amnistia está em vigor. Não é verdade. Agora mesmo há uma grande ofensiva nas áreas das Lundas de Malange, etc. Mas o objetivo primário é apanharem o Savimbi. Isto não é sabido lá fora. O governo, quando der sinais que quer dialogar, sabe que nós podemos dialogar. Ora bem, doutor Savimbi, o governo continua a fazer fé no protocolo do Lusaka. O senhor também continua a fazer fé no protocolo do Lusaka? O protocolo de Lusaka estava manco. E hoje, entre os representantes da UNITA no exterior, estão aqueles que participaram na feitura do acordo. Portanto, houve logro. Mas, se é como quadro de discussão, pode servir. Mas esvaziou-se Lusaka quando o regime procurou um outro parceiro e hoje a bandeira da UNITA é reclamada por vários grupos. Esvaziou-se. Mesmo assim, se é o quadro e o espírito, podemos levá-lo mais adiante. Quando o senhor diz que a bandeira da UNITA é reclamada por vários grupos, creio que está-se a referir ao Eugênio Manuvacola e à Renovada. Bom, é isso que dizem. Em todo caso, há um segmento da UNITA no Parlamento que, de alguma forma, não comunga das posições de Eugênio Manuvacola, mas que também não perfilha de algumas posições que o senhor persegue, que o senhor defende. Com certeza, mas eu considero que a maior parte dos deputados da UNITA que estão no Parlamento são aqueles que estão de acordo com o programa do Mwangai. Na essência, pugnam pelo mesmo programa que nós e muito menos com o senhor disse agora. Manuvacola, tem algum problema em repetir o nome? Não tenho interesse. Essa descrição que fez para os deputados também abrange Abel Chivuco Vuco? Bom, vejamos. O discurso do Abel tem sido muito difícil a interpretar aqui nas matas. Umas vezes está com a Renovada, outras vezes não está. Umas vezes está com a terceira via, que eu considero que seria a pior aventura, porque a terceira via não teria pernas para andar. E é difícil. Os dirigentes que estão comigo acham que cedo ou tarde o Abel será do CRU. O que é o CRU? É o Comitê Renovador, porque quando apareceu a Renovada, apareceu como CRU. Quando o senhor ouve os partidos, até ia usar uma expressão sua, os partidecos, uma expressão que o senhor introduziu em 1992, quando houve organizações não governamentais fazerem o que fazem em Luanda, manifestações, apelos, provocarem debate, não lhe ocorre que, de alguma forma, se as coisas, se também a UNITA tivesse feito outras opções, o senhor poderia estar em Luanda a participar deste tipo de debate? Com certeza, mas não fomos nós que declaramos a guerra ao regime. Foi o chefe do regime que declarou a guerra à UNITA a 5 de dezembro de 1998. Logo não tínhamos uma outra escolha. Nós podíamos continuar o debate e talvez 3, 4 meses mais tarde tivéssemos conseguido uma plataforma que evitasse a guerra ao povo angolano. Mas o regime não nos foi essa alternativa. Que opinião é que o senhor tem, e eu repito, a expressão é sua, daquilo que os partidecos fazem em Luanda? Cresceram substancialmente? Qual é a sua opinião? Bom, portanto, não sei quem é que é autor da expressão. Insiste-se que fui eu, mas penso que haja partidos e partidecos. É verdade, os partidos têm força diferente, mas não é por isso que nós vamos chamar a um partido partideco. Não há duas escolhas. O MPLA vai vos atrapalhar com mais um partidinho, com mais um partideco. A luta só vai ser entre o MPLA e a UNITA e mais nada. Por isso mesmo,
Até porque em Angola há indivíduos que não fazem parte de nenhum partido, mas são patriotas angolanos. E nós nos batemos por eles. Nós estaríamos também associados a eles, a fazer as manifestações que eles fazem, mas é preciso sabermos qual é o objetivo final. Democratização do país. Mas o regime faz passar todos os seus programas por causa da maioria parlamentar. Esta maioria parlamentar fez passar o Orçamento Geral do Estado sem a aprovação dos partidos, vai fazer a revisão da Constituição, vai fazer a lei eleitoral. Há alguma coisa que nós temos de começar a ratificar agora, para que não haja ambiguidades e depois responsabilidades. Dr. Savimbi, o senhor falou aqui mais de uma vez da posição norte-americana em relação ao conflito. É sua convicção que há alguma coisa diferente entre aquilo que fazia a administração democrata e aquilo que faz a administração do presidente George W. Bush? Absolutamente. Mesmo se for o princípio. Porque a administração Clinton aceitava a guerra como uma forma de acabar com a guerra. Desde que a administração Bush diga que o diálogo deve ser a forma mais capaz de se atingir a paz, eu quero crer que a diferença é monumental. Dr. Savimbi, passemos às questões militares. A última vez que o senhor falou, o senhor disse textualmente que o MPLA já não tinha capacidade de derrotar a UNITA. O senhor disse também que se atacassem o Andulo e o Bailundo, o senhor iria um bocadinho mais para frente, para cima de Catete. O que se passou depois disso foi, digamos, a queda em catadupa das principais posições da UNITA. Afinal, como é que houve esse desequilíbrio? Nós tínhamos uma estratégia e quando se desequilibra um ponto na estratégia, ela é muito difícil de se recompor. As táticas reparam-se muito mais rapidamente. No entanto, também nós estamos muito longe de Luanda. Perdemos o Bailundo e o Andulo e ninguém pode dizer que não foi com bastante mágoa, mas, empurrados para a guerra, tivemos de refazer as nossas vontades e as nossas estruturas e agora estamos a 100 quilómetros a sul de Luanda, estamos de toda parte. Por isso, considero que perdemos os bastiões, mas ganhamos a liberdade de movimento, porque agora já nunca sabem qual é o alvo. O alvo é todo o país. Bom, há 2 anos o senhor podia dizer que estava a falar do Andulo e do Bailundo. Hoje o senhor não pode dizer de onde está a falar. Absolutamente. Essa é uma vantagem, não é uma desvantagem. Porque já não podem bombardear-me com a certeza de que eu estou lá. Há outra questão. Correram nos últimos 2 anos, quase todos os dias, todas as semanas, notícias sobre a iminente captura do presidente da UNITA. O senhor sentiu que alguma vez as FA estiveram no seu encalço? Bom, como eu dizia, esta ordem é oficial, mantém-se. E nós temos contatos também nas cidades. Não estamos só na mata. E, portanto, o que foi se passando é que têm forças para combaterem e capturarem as populações para as tais eleições, que eu considero populações cativas, mas também há um objetivo permanente, o da minha captura. Nunca passarão perto, porque senão eles teriam mais dados, mas continua essa perseguição. Mas não estou muito preocupado. Depois de 1 ano e mais, considero que nós encontramos os métodos capazes de evitarmos essa catástrofe. Por outras palavras, o senhor está a dizer que do ponto de vista militar não poderá haver nenhum desequilíbrio maior do que aquele que se registra hoje? Absolutamente. Então, o que se passou conosco foi o pior. Agora o que está a acontecer é que as Forças Armadas da UNITA estão a subir.
Já não estamos a passar pelo trauma que vivemos em 1998 e 99. Doutor Savim, por falar em trauma, no rescaldo da ofensiva do governo, das vitórias que o governo somou, 2 filhos seus foram parar a Luanda. Um a partir de Abidjan e o outro suponho que a partir de Lomé, levado pelo mais velho. Refiro-me ao Lili Sacaíta. Como é que o senhor, aí onde está, tomou a notícia, ouviu os seus filhos falarem de si, contra o projeto da UNITA? Até elementos não próximos da UNITA nem de mim, e que são mesmo do MPLA, talvez mais radicais, reprovaram a atitude. Utilizar as crianças para fazer a política, isto é que é perigoso, porque a UNITA não faz isso. Talvez pudesse molestar também alguém pelo mundo fora, mas não fazemos isso. Não fazemos isso porque não nos dignifica. Não se fala com crianças de 16 anos até com um desprimor dizendo que este miúdo de 16 anos agora é pai. Com certeza que nós sentimos que estávamos a brincar com a dignidade do próprio angolano, com os nossos valores. E é isto que nós defendemos, que o angolano seja a referência em tudo o que estamos a fazer, a nossa cultura, para que nesse mundo da globalização tenhamos identidade própria. Essa questão de capturar as crianças, considero que foi um mau passo dado pelo regime. Por conseguinte, o senhor não considera, não valoriza o que eles disseram? Até porque o último, primeiro, mandou uma mensagem para os meus parentes que se encontram lá no exterior a dizer uma coisa. Depois de trabalhado, disse outra coisa. Mas, mesmo na sua posição como angolano, e eu falo aqui de poucos grandes ricos, por causa do dinheiro e a corrupção, porque não sou eu que o digo, nós vamos perder os nossos valores, os nossos antanhos nunca nos ensinaram que nós utilizássemos crianças contra os pais. Pelo contrário, ensinaram-nos a respeitar os pais, respeitar a idade e respeitar a terra. Na UNITA tem-se dito muitas vezes, pessoas da sua intimidade já o disseram, que não há nada que seja feito na UNITA sem a sua aquiescência, ou melhor dito, sem a sua decisão. Isso seria considerar-me como um homem super-humano. Não é verdade. Em todo caso, até onde é que vai a sua responsabilidade nessas derrocadas que a UNITA teve? Não só derrocadas, mas nós resistimos a dificuldades muito maiores do que aquilo que as pessoas pensavam. Há um grupo de dirigentes que provaram que podem resistir aos infortúnios. A vida não está feita só de rosas. E temos gente que nos apoia. Como é que se ataca em Calomboloca se eu não estou lá? Deve haver um responsável que decide em toda a consciência e assume a responsabilidade. Logo, eu tenho uma parte das minhas funções, mas os outros desempenham as suas funções. Doutor Savim, é assim que a UNITA se expande. Tem havido dificuldade em entender por que a UNITA atinge muitos civis nesses seus ataques na zona de Catete, sobretudo em Catete? Nós reprovamos essa atitude porque o governo, o regime faz isso. O regime está a evacuar as zonas rurais, está a mutilar, mas isso é que eu considero o passivo do regime. Quando os nossos militares cometem as mesmas atrocidades, ou mesmo quando apanham padres e atentados contra a igreja, somos os primeiros a reprovar, somos os primeiros a dizer aos nossos militares para reporem a verdade sobre a nossa política do que é o angolano.
Doutor Savim, mais duas questões para terminar. Já não está à frente das FA o general João de Matos, com quem o senhor parece travou algumas batalhas, ou pelo menos ao nível da comunicação social. Como é que o senhor tomou o seu afastamento? Bom, se eu fosse a dizer que eu tive pena, assim estou a ser cínico. E eu não preciso de ser cínico. Mas considero que o João de Matos foi um dos oficiais que se dedicou à construção das FA e que fez a guerra pelo MPLA.